Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Ai! Vamos começar? Vamos começar nossa sexta-feira com aulão, com live, com encontro, com um grupo de mulheres online aqui hoje no Instagram. E a gente vai falar sobre um conteúdo bem profundo, bem profundo. Enquanto o Instagram aqui vai avisando o pessoal, vai avisando que a gente vai começar e vai vir hoje realmente quem tiver disponível, quem tiver preparada. Antes eu tava aqui em oração e conversando com Deus sobre esse tema, porque realmente vai ser um tema bem profundo que a gente vai conversar. E eu espero que bastante, né, que várias mulheres consigam receber isso no coração. Eu oro a Deus para que isso possa adentrar no coração de cada uma, porque eu tenho certeza que isso vai ser um ingrediente, vai ser uma semente para construir uma realidade nova na vida de cada mulher, na sua vida. Assim como foi e está sendo algo para construir algo profundo, realmente sólido na minha vida. Então eu quero já começando aqui trazendo sobre esse verdadeiro poder de uma mulher que talvez não seja assim tão óbvio. Na verdade não é, porque nosso corpo ele já revela como existe uma sabedoria profunda e não é nada óbvio. É sempre muito além do que os nossos olhos eles podem enxergar, eles podem medir e conseguir realmente perceber o que é que está acontecendo ali. Então, eu dentro do meu movimento, eu comecei a olhar para mim de verdade lá em 2015. Bom dia, Camila. Então, lá em 2015, eu comecei a fazer esse movimento de olhar pra mim e me perceber como mulher, primeira coisa. Então, eu tava vivendo um momento de profunda angústia, ansiedade, insônia. Eu não tava dormindo de noite, eu tava bastante confusa sobre o que eu ia fazer da minha vida. Eu tava me formando em direito. E naquele momento eu ficava me perguntando o que eu iria fazer, quais seriam as minhas escolhas na minha vida, porque eu me sentia realmente profundamente angustiada. E o que foi acontecendo? Aquele sentimento inicial de angústia, de dúvida, ele foi migrando para um desequilíbrio físico no meu corpo. Então, em 2015, apareceu um tumor no meu seio. E aquilo começou a me fazer repensar o porquê aquilo tinha aparecido, porquê aquilo estava se materializando em mim. O que aquilo estava me trazendo de mensagem sobre as escolhas que eu estava fazendo sobre mim. E essa pergunta, ela começou a mudar tudo. E na verdade, ela foi a primeira vez, assim, foi o estupim na minha vida, onde eu comecei a perceber a correlação entre os sentimentos que eu sinto dentro de mim e aquilo que vai se manifestando através do meu corpo. Foi a primeira vez. Esse movimento de começar a me perguntar por que aquele tumor estava aparecendo, começou a fazer um movimento onde a minha atenção, que estava voltada para fora, para o mundo, para o trabalho, para a faculdade, para os relacionamentos, completamente voltada para fora, começou a se voltar para dentro de mim. A primeira vez que eu tenho consciência que isso começou a acontecer. E eu, mesmo sem saber, eu comecei a fazer comecei a discriminar dentro de mim sobre esse poder. O que era um poder? Porque sem saber, eu estava buscando por poder. A minha profunda angústia naquele momento era sobre a profissão que eu seguiria. Então, eu estava me formando em Direito, sou bacharel em Direito, concluí a faculdade, mas olha só, eu estava na dúvida entre fazer enfermagem, porque eu queria ser enfermeira obstétrica e acompanhar partos, ou então ser psicóloga. Eu tinha vontade dessas duas coisas, fazer psicologia ou enfermagem. Acabei decidindo por direito. E uma das coisas é porque esse lugar, ele me trazia uma sensação de poder. E sem saber, eu tava fazendo uma escolha dentro de mim sobre o que era poder e me escolhendo
poder. Isso lá em 2008. E isso gradativamente foi me levando para um estado de doença. Por quê? Porque eu não encontrei esse poder. O poder que eu estava buscando era falso. Era de areia. Era uma areia movediça. E aí, pra gente começar, a gente tá esquentando os motores devagarinho, porque hoje sim, a gente vai mergulhar num lugar bem fundo. Então, por isso, ó, a gente tá abrindo espaço devagarinho em mim aqui pra trazer tudo que precisa sair e em você para que a gente vá adentrando dentro dessa dimensão, porque é uma dimensão, um lugar que eu vou levar você. Então, eu quero te perguntar, primeira coisa, o que pra você é poder? Se pergunte, o que pra você é poder? Poder. Para algumas pessoas, poder pode ser prestígio social, dinheiro, um status, uma profissão. Pode ser dominar as emoções no sentido de não mostrar as suas emoções, não mostrar a sua vulnerabilidade, não mostrar os seus sentimentos. Pode ser, inclusive, você ser desejada pela sua beleza, desejada sexualmente. Aqui minha mãe, Silvia, tá falando pra ela como mulher, poder é autonomia. Então pense pra você, o que é esse poder? O que é pra você? Na maioria das vezes a gente vai olhando isso, a gente vai olhando esse poder e ele muitas vezes está relacionado com um lugar de ser vista. E ele vai sendo construído a partir de uma casquinha de proteção. Por quê? Todo mundo tem uma história, todo mundo viveu algo ao longo da vida, todo mundo. Todo mundo tem um pai, tem uma mãe, viveu uma infância, foi vivendo situações e aquilo foi trazendo algo que machucou e foi trazendo feridas. E ao longo da sua vida, a pessoa ela vai encontrando formas de sobreviver. E ela vai encontrando formas de se adaptar e de se sentir melhor. Porque no fundo, a gente está buscando sentir alívio, sentir prazer. E dentro dessas formas de alívio, a gente vai buscando o poder como uma forma de se proteger. Então vai pensando na sua história, aquilo que você viveu e aquilo que você pode ter usado como recurso para se proteger. E esse recurso para se proteger, ele acaba sendo esse poder, como um escudo mesmo, como um escudo de proteção. Acontece que esse escudo de proteção, ele nos protege, de fato. Só que ele também nos afasta do miolo que tá dentro de nós. Ele nos afasta desse lugar interno. E a gente vai utilizando recursos que eles são da heroína em nós. Que muitas vezes é o quê? Usa a espada, usa essa... Ai, qual é o nome que fica aqui? O escudo mesmo, que fica aqui pra fora. Só que isso, no fundo, não é o poder, ele é o recurso de proteção, tá? Ele é o recurso de proteção para não sentirmos a dor do abandono, a dor da exclusão, a dor da solidão. A gente vai se utilizando de recursos para se sentir mais para cima, para se sentir mais por cima, tá? Então, por exemplo, assim, até o trabalho, a produtividade, o excesso de produtividade, ele pode ser um recurso para nos fazer fugir daquilo. A princípio, né, parece uma coisa, nossa, olha só, ela trabalha muito, ela tem muitas empresas, ou ela tem uma empresa, ou ela trabalha, e ela trabalha demais. Às vezes, o excesso de produtividade, aparentemente visto como algo positivo, pode ser visto como um sinal de que aquela pessoa tem muito poder social, ele pode ser uma fuga daquilo que existe dentro dela. Não sentir os conteúdos emocionais que estão aqui dentro. Isso me lembra uma pessoa, uma vez eu tava
em casa fazendo japamala, né? Porque eu fazia uns colares com japamala, umas sementes, que era muito bom, assim, trabalho manual. E uma pessoa chegou perto de mim e eu tava ouvindo música enquanto isso. E ela disse assim, ai, que música triste, Vanessa. Por que tu tá ouvindo isso? E eu disse... sabe qual era o nome da música? O nome da música era Música dos Anjos. Só que pra ela, quando ela começou a ouvir aquela música, ela começou a se sensibilizar. E essa armadura que tava na frente dela começou a flexibilizar, amolecer. E o que aconteceu? Ela começou a entrar em contato com o que tinha dentro dela. E o que tinha dentro dela? Tristeza. Então ela olhou pra minha música e disse que a minha música era triste. Mas na verdade não. Na verdade ela estava afrouxando essas couraças emocionais e sentindo não vou dizer primeira vez, mas sentindo ali naquele momento, talvez ela desconhecesse, não tivesse consciência, essas emoções que estavam dentro dela. E assim a gente vai vivendo, vai soterrando. Então, às vezes, dá conta de tudo, né? Como essa pessoa que dá conta de tudo, que trabalha, que cuida, que flui, que isso. Ela acaba sendo uma forma de ver valor em si mesma, perceber-se como útil, perceber-se útil, uma sensação de ter poder, de ter domínio próprio, mas, na verdade, pode estar sendo uma defensiva. Pode estar sendo uma defensiva, tá? E aí, conectando com essa história que eu contei lá da minha vida, lá que aconteceu em 2015, naquele momento é que eu comecei a adentrar dentro de mim a partir de um sintoma físico que apareceu na minha vida e que me coloquei disponível para entender o que aquilo estava me contando. Quando aquilo apareceu e eu me coloquei receptiva, aí foi baixando essa barreira e eu comecei a adentrar aqui dentro e conhecer um outro recurso que eu não conhecia. Começou a me mostrar um poder que eu não conhecia dentro de mim. E aí a gente vai entrando dentro de um lugar do corpo, porque muitas vezes a gente olha para o corpo e a gente não percebe o quanto isso aqui é uma impressora, o quanto isso aqui ele tá mostrando uma realidade, tá nos entregando um desenho de como a realidade se move, de como a realidade é. Quando a gente olha para o homem tem um pênis e o homem tem um esperma. Ele adentra realidades. O esperma, ele adentra realidades. Ele adentra realidades e ele vai se movendo lá dentro. Ele busca, ele é penetrativo, ele vai além daquilo. Ele vai além. Já o óvulo, a mulher, o corpo da mulher, ele é interno. A nossa vagina, ela é pra dentro. O homem tem um pênis pra fora, é visível, a gente vê. A mulher, não, a gente não vê. Ela tem uma coisa que é subjetiva. Ela tem um mistério. Ela tem algo oculto. E ela tem um óvulo. E o óvulo, ele tem características próprias. Ele é muito diferente do espermatozoide. O espermatozoide penetra. A mulher, o óvulo, ele magnetiza, ele é como a lua cheia. A gente tá com lua cheia no céu, observa a lua. Ela é magnetizadora, ela puxa, ela atrai. E o esperma, quando adentra, ele sai o quê? Em busca dessa realidade. O esperma, ele adentra o corpo da mulher e vai em busca disso que a mulher tem. Ele vai em busca daquilo que a mulher oferece, que é atraente, tá? Vai pegando isso e vai construindo o raciocínio junto comigo. Ele é atraente, ele magnetiza. E para o óvulo chegar nesse ponto de estar redondinho, de ser um óvulo, de estar como a lua cheia, ele vai passando por um processo de transformação,
certo? Um processo que é mais profundo até do que uma transformação. O processo de amadurecimento de um óvulo, ele inicia a partir do sangramento. Ele vive, dentro de nós acontece uma transmutação profunda, que é mais profundo do que uma transformação. Acontece o sangramento, dentro daquele momento acontece uma liberação, acontece uma limpeza dentro do corpo da mulher. Começa a amadurecer vários ovócitos dentro do ovário da mulher, vários ovócitos. E um deles, ele vai ficar bem grandinho. E ele vai romper. E ele vai ser um óvulo. E esse óvulo, ele vai estar pronto para ser fertilizado. Aí eu desliguei o ar, porque o ar tá com poeira e tá me dando tosse. Peraí. Mas agora eu vou ter que ligar de novo. Ai, deixa eu acalmar minha gargantinha. Ai, pausa aí, só um pouquinho. Ó, vamos lá. Acontece essa liberação. Acontece a liberação do sangue. Esses ovócitos, eles vão amadurecendo dentro da mulher. Ai, gente. Tosse. Tosse aqui. Eles vão amadurecendo dentro do corpo da mulher. E esse óvulo, ele vai chegar no seu estágio máximo. E a partir daí, ele vai magnetizando esses espermas. E chega no ápice. Quando a mulher tá ovulando, ela tá no seu momento ápice de expansão. Ela primeiro tá recolhida, liberando, diluindo, digerindo. E depois ela começa a se abrir. Ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Quando chega no seu período... no seu período ovulatório... Ai, ela tá no ápice. Ela tá no ápice, completamente magnética. Igual a lua cheia, completamente magnética. E depois... ela vai trazendo de novo um momento de recolhimento. Porque ela expande, 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 expande. E depois ela vai retornando devagarinho, até que ela vai soltar completamente. E dentro da mulher acontece um processo de transmutação profundo, que é o que o óvulo tá mostrando. Porque ele expande, quando ele não é fertilizado, ele dissolve, ele dilui, junto com o endométrio. Só que esse processo, ele não é só físico. Ele também é emocional e psicológico. E junto com esse processo físico, emocional e psicológico, acontecem o quê? Transmutações de processos internos que acontecem dentro da mulher, das histórias que ela vive dentro dela. E o que vai levar essa mulher para um outro estágio da sua vida, um outro lugar de amadurecimento dentro da sua vida. Pausa. Me diz se vocês estão pegando, que eu vou dar um exemplo prático de como isso acontece. Na vida, no dia a dia. No dia a dia. E como isso nos transiciona, amadas. Bom dia, Carol. Como isso nos transiciona para outro lugar em nós. E isso vai trazer um efeito gigante para as pessoas que estão em volta de nós. Porque essa transmutação, ela vai diluindo esses conteúdos internos que nos impedem de influir, inclusive, na nossa identidade espiritual, de ouvir a voz de Deus, de seguir aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos chama, vai pra lá, segue pra lá,
Continua. Às vezes a gente não escuta porque a gente tá cheia de conteúdos emocionais, amada. Se você se identifica como um ser espiritual, se você já se deu conta que você é um ser encarnado nessa terra e que tem um propósito para sua vida e que você já percebeu que tem algo a mais, a gente precisa diluir esse cano para caminhar numa via profética. Caminhar guiada por Deus, caminhar guiada pelo Espírito Santo de Deus. E para isso a gente vai vivendo transmutação dentro de nós, para que nós possamos seguir e estar revestidas de uma identidade espiritual e não carnal. O que isso significa? Que ao longo da nossa caminhada e de toda essa transmutação que acontece dentro de nós, a gente vai diluindo aquilo que a gente antes concebia como poder, mas que é um poder falso, que é um poder de proteção da própria história, proteção daquilo que é dor, para que a gente possa ir se despindo disso e caminhando numa verdade espiritual, caminhando no cerne daquilo que você é. E o que é a ferramenta que nos possibilita transicionar de uma identidade caída para uma identidade que vê e que se move no espírito? Qual é a ferramenta? É esse processo de transmutação que acontece no nosso ciclo menstrual. E esse é, amadas, o verdadeiro poder de uma mulher. Porque a partir disso que acontece em nós, a gente vai rompendo dimensões. A gente vai rompendo lugares que são caídos, para que a gente possa começar a ver com os dois olhos. Perceber cada vez mais. Então a gente vai diluindo. Então como acontece isso na vida prática? Para que tu possa viver promessas. Viver promessas que estão destinadas para você, para essa identidade de filha de Deus. Existe algo destinado para filha de Deus. Para filha de Deus. E para chegar até esse lugar, a gente vai vivendo transmutação. Esse é o poder de uma mulher. Isso no dia a dia, como acontece? Como acontece? Vamos imaginar. Eu vou contar para ti uma história. Que eu aqui atendo várias mulheres, elas vão contando sobre o que acontece na vida delas e como elas vão vivendo seus processos internos. Então vamos pegar uma história assim, ó, de uma mulher que tem um companheiro, que mora junto com o seu companheiro, tá? E aí, ela tá lá no seu período pré-menstrual e quando vê o que acontece? Ela começa a sentir raiva, começa a sentir tristeza, começa a sentir um monte de sintomas. E ela não sabe por que aquilo tá acontecendo. Mas se a gente vai investigar o que tá acontecendo, a gente consegue identificar. Então, conversando com essa mulher, o que será que estava acontecendo? Ela foi contando uma história, o que a gente percebeu? Que ela estava se sentindo excluída, ela estava se sentindo abandonada, ela estava se sentindo deixada de lado dentro daquele relacionamento. E é por isso que ela estava sentindo tanta raiva. Porque ela estava vendo que tinha alguma coisa fora do lugar. E no fundo, era esse sentimento de estar se sentindo excluída, rejeitada, abandonada. Então a gente vê isso. Ela viu isso. E ver isso é um pouco desconfortável, né? Como é que é pra ti quando tu te dá conta, tô me sentindo excluída? Tu percebe isso no teu dia a dia? Tu consegue identificar e dar nome? Primeira coisa, a gente vai dando nome. A gente vai identificando, a gente vai percebendo. Então, ela viu. Então, o que ela faz? O que uma mulher no pré-menstrual faz? Ela identifica. Porque o período pré-menstrual traz as verdades à tona. E aquilo que antes ficava meio quietinho, agora eclode, agora vem pra fora. Então, naquele momento, ela identifica, nossa, dentro desse relacionamento, dentro desse comportamento dele, eu me sinto rejeitada. Me sinto excluída. Ó, então nesse momento, o que é um movimento sadio pra gente fazer? É ver que isso tá acontecendo e entrar pra dentro. Sim, entrar aqui de volta, tá? Mas não pra se afastar completamente, não pra fazer de conta que não tá acontecendo, mas pra olhar pra isso e digerir isso, chorar isso, absorver isso
Com consciência do tipo, sim, estou me sentindo excluída dentro desse relacionamento. E você absorve isso. Você vai digerir o que isso significa. Você vai chorar. E muitas mulheres, a gente fica muitas vezes mais sensível no período pré-menstrual e no menstrual, porque a gente vai acessando camadas emocionais que muitas vezes não são só nossas, elas também são ancestrais. Elas também são da tua avó, da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, de toda a tua linhagem. A gente acessa esses conteúdos. Então, nesse momento, tu te permite chorar, tu te permite digerir, viver esse movimento. E aí, quando tu faz isso, o que tu tá fazendo? Diluindo aquelas couraças de proteção que você foi criando ao longo dos anos pra se sentir melhor, pra se sentir mais poderosa, pra se sentir mais por cima. Tu vai diluindo essas coisas. E talvez nesse primeiro momento tu ainda não vá conversar com ele, porque tu tá caindo ficha do que tá acontecendo. Talvez tu ainda não vai levar pra ele. Talvez tu vai digerir e absorver. O teu ciclo menstrual, ele vai seguir acontecendo. Lá pelo pré-ovulatório, tu vai começar a encher de novo de vida. Vai chegar no período ovulatório, tu vai estar cheia de vida. Tu vai ser fecundada por algo, uma porção de vida, tá? Isso vai invadir o teu ser, o teu corpo, o teu psiquismo. Tu vai ser irrigada psicologicamente e também espiritualmente. Isso vai te trazer um preenchimento em algum lugar, que tu pode sim direcionar para algum lugar, mas não vou falar exatamente disso agora. E aí o que vai acontecer? Lá no teu pré-menstrual vai chegar de novo e você vai estar voltando para esse lugar um pouquinho mais interno. E aí pode ser que novamente tu te irrite com alguma coisa. E tu perceba que aquele sentimento de exclusão, de rejeição, ele voltou de novo. Porque geralmente a mulher percebe mais essas coisas quando ela tá no período pré-menstrual. Que é onde a barreira do inconsciente fica mais frouxinho, ela consegue identificar mais o que acontece dentro dela, dentro desse lugar. E aí ela identifica. E aí ela com consciência, vivendo com consciência, ela percebe, de novo, esse sentimento está emergindo. De novo, estou incomodada com o meu marido por causa dessa situação e desse sentimento. O que ela vai percebendo? Isso é importante. Esse sentimento é recorrente. Esse sentimento é recorrente. E aí, o que ela faz? Ela vem de volta e absorve, digere. É pra fugir? Pra se separar? Pra se afastar do outro? Não. É pra conseguir absorver o que aquilo significa e depois voltar pra vida. Porque algumas mulheres entram pra concha e não saem mais. Passam anos, passam décadas dentro da concha, fugindo de uma realidade emocional. A proposta que eu tô trazendo pra vocês é vir pra concha, digerir e voltar pra vida. E observar a vida acontecendo. E quando o sentimento bater de novo, aquela dor bater de novo, tu volta, tu digere e tu traz à tona. Tu vem pra fora. Cada vez que tu... Só que aí o que acontece? Cada vez que tu entra, que tu chora, que tu digere, que tu autoriza essas coisas acontecerem, tu vai exercitando a musculatura da tua alma. A musculatura da tua alma. Sabe quando tu quer ficar com uma bunda grande e aí tu pega ali o coisa pra fazer o agachamento e tu desce e rasga e tu sobe e rasga e tu sobe? É a mesma coisa com relação à alma. A gente desce, aquilo às vezes incomoda, dói, a gente faz umas caretas, só que depois a gente sobe. E cada vez que a gente desce e sobe, a musculatura da alma, ela vai fortalecendo. Pra quê? Pra nós nos posicionarmos diante da realidade. Diante da realidade. Então pode ser que nesse momento tu já tenha digerido, amadurecido esse processo dentro de ti a tal ponto que tu vai chegar pro teu companheiro e tu vai falar pra ele: amor, essa situação que aconteceu me fez mal. Eu me senti triste, eu me senti excluída.
E eu gostaria, né? Vamos pegar um exemplo, uma mulher que mora junto, que tá junto com uma pessoa, ainda não é casada, tá? Que é essa história que eu comecei a contar. Ela percebe, nossa, tô sendo excluída, tô sendo rejeitada, esse parceiro acho que não quer ficar comigo. Ele quer morar comigo, mas ele não quer assumir casamento. Então é nesse momento que ela chega pra esse parceiro e ela diz, amor, olha só, eu chego até a ficar ansiosa de conversar sobre isso contigo, mas esse movimento que aconteceu aqui, essa situação, eu me senti rejeitada, me senti excluída e me faz pensar se tu quer mesmo construir família comigo, se tu quer mesmo viver isso comigo, porque eu quero. Eu tô buscando família, eu tô buscando casamento, eu tô buscando isso, e eu gostaria de saber se tu também quer viver isso comigo. Quais são as tuas intenções para esse relacionamento? Para a mulher chegar nesse lugar de levar isso para um homem, ela precisa ter amadurecido uma realidade dentro dela. Compreende? E esse processo de amadurecimento de realidade interna emocional, a gente pode chamar de transmutação de conteúdos internos, que é um pouco diferente de transformar. Por exemplo, assim, ó, se eu pegar esses quadros aqui e tirar tudo pro lado, eu vou dizer, transformei a minha sala. Se eu pegar, aqui tem uma estante com livros, se eu botar ela pra cá, botar esses quadros pra cá, eu vou ter transformado a minha sala, certo? Mas não necessariamente eu vou ter transmutado a minha sala. Talvez a transformação da minha sala vai ser resultado de eu ter transmutado algo internamente. Ok? E é isso que acontece dentro dos relacionamentos e dos processos internos. À medida que eu, mulher, recebe isso na tua alma, no teu coração, à medida que eu vou transmutando conteúdos internos, as realidades externas vão sendo transformadas. A forma muda, o posicionamento, as situações, as coisas aqui fora vão sendo transformadas à medida que eu vivo transmutação. Transmutação. E esse é o nosso grande poder. É através desse poder interno que é intrinsecamente feminino e que nós temos acesso a uma realidade como os homens não têm. É através desse contato, dessa transmutação, que eu vou transformando, inclusive, os meus relacionamentos. Porque nós somos a rainha do sentir. Nós somos as musas inspiradoras do planeta. Só que o que acontece? Nós estamos tão afastadas dessa sabedoria, desse conhecimento que não é racional, ele é interno, ele acontece na alma, ele acontece dentro de mim, que nós estamos nos tornando como espermatozoides, as mulheres estão se tornando fálicas. E aí, ela é a mulher que no relacionamento, ela cobra, ela xinga, ela é raivosa, ela faz demais, ela entra num movimento penetrativo igual pênis. Quando um movimento saudável é de irradiar algo, irradiar uma realidade emocional cada vez mais curada. Num feminino curado, porque ela tá vivendo transmutação a partir dessa roca interna. E isso vai irradiando, isso vai inspirando as pessoas, isso vai inspirando o seu parceiro. Porque ela é a rainha do sentir. E aí o que acontece? Essa é a cereja do bolo. À medida que a mulher... Bom dia, Bia. À medida que a mulher, ela vai vivendo essa transmutação, ela vai irradiando esse emocional cada vez mais estabilizado, ela atrai o parceiro dela para essa realidade emocional. Porque o homem é magnetizado pela realidade emocional da mulher.
Só que às vezes a realidade emocional da mulher repele o homem. Repele ao invés de atrair. Atrair a mulher que mostra o mundo emocional. A mulher tem um ticket pro mundo emocional e sensível. Ela tem assim uma caverna, ela tem um lugar paradisíaco. E ela tem o ticket, só ela tem o ticket. E aí o homem olha para a realidade emocional da mulher e diz: eu quero entrar nesse lugar, eu quero ver esse show, eu quero ver o que tem aí. Porque ele se sente atraído, porque aquele lugar refresca a mulher. O homem, a mulher e o homem, aquele lugar é refrescante. E aí ele vai sendo atraído por aquilo. E aí os dois vão dançando juntos, vão descobrindo juntos, vão dançando juntos. Então, quanto mais a mulher vai vivendo esse processo de transmutação, mais ela vai transformando a realidade da vida dela e transformando relacionamentos dela, usando esse superpoder. Esse superpoder que é interno e ele é quente e ele atrai, magnetiza. Esse é o movimento saudável do feminino. É parecer com um óvulo que magnetiza, ao invés de repelir e espetar. Certo? Como é que tá entrando isso aí dentro de vocês? Esse é o processo. Esse é o processo. E esse é um superpoder do feminino que ele tá aí para acessar. Só que pra gente acessar esse poder, a gente precisa ter honra pelo movimento. A gente precisa querer abrir esses olhos e perceber se o meu movimento, primeira coisa, o meu movimento tá mais parecido com um óvulo ou tá mais parecido com um espermatozoide? O que será que eu estou irradiando dentro do meu relacionamento? E aí, nesse primeiro momento agora, talvez você vai ter que, trazer pra dentro, digerir, absorver. Que sim, talvez você esteja sendo chata dentro do lugar. Eu sei muito dentro dos conceitos e teoria, mas não sei colocar na prática. Como seria isso? Amada, aí é que eu tenho o Tchau TPM, que hoje é o dia de lançamento do Tchau TPM. Porque no Tchau TPM eu vou conduzir você para se tornar essa mulher que aprende a viver essa transmutação interna e transformando a realidade a partir desse lugar, amada. É isso. É para viver esse processo na prática do dia a dia. Do dia a dia. Como viver isso? Ali você vai ser conduzida. Porque sim, é mais do que teorizar. A gente precisa sentir esse movimento. Só que às vezes a barreira tá muito grande. A barreira, a armadura tá muito dura. E a gente precisa encontrar um lugar de flexibilizando essas barreiras, que em psicanálise a gente chama de mecanismos de defesa. Todos nós temos mecanismos de defesa. E aí, por isso, alguém fala alguma coisa e tu diz: aham, é verdade, legal. Fechei a live, fui embora, fui seguir minha vida. Porque o mecanismo de defesa está atuando. E aí você olha, você acha bacana, você sabe na teoria, mas na hora da prática você não vive. E é por isso que você precisa você precisa receber algo que vá vai burlando os teus mecanismos de defesa. E o Tchau TPM, ele é um processo para burlar os teus mecanismos de defesa e te ajudar a construir essa mulher. E como consequência, o que vai acontecer? Você vai tratar os seus distúrbios menstruais, você vai tratar os seus sintomas pré-menstruais. Irritação, muita irritação, enxaqueca, cólica, sangramento de escape, inchaço, todas essas coisas, elas têm um fundo
físico, biológico, sim, e elas também têm um fundo emocional, sim. E dentro do Tchau TPM, a gente vai abarcar tudo isso. Dentro do Tchau TPM são 5 módulos, onde a gente começa com conto, vai ter conto, tem visualizações, onde a gente vai abrindo espaço dentro de você e a gente vai começando dentro, a partir do desenvolvimento da personalidade da mulher, como é que ela vai construindo essas barreiras para que a gente vá flexibilizando, para que ela vá se abrindo para ser fertilizada por isso e construindo essa possibilidade de transmutar as realidades. Então a gente vai trazendo desde esse inconsciente, o desenvolvimento da personalidade, a gente vai seguindo até essa lapidação dos relacionamentos, da construção de um casamento blindado, sobre como trazer essas falas que inspiram o outro, que convidam o outro e que trazem o outro para entrar. Então ali a gente tem um módulo sobre isso, casamento blindado. E a gente ainda tem o tratamento físico, com plantas, com alimentos, com sementes, para te ajudar a construir um pré-menstrual tranquilo, um período menstrual tranquilo. Ela é a base, o Tchau TPM é a base de todo o tratamento de disfunção ginecológica. Ah, eu tenho endometriose, eu tenho mioma, eu tenho SOP, eu tenho sangramento excessivo. Primeiro o Tchau TPM. Primeiro o Tchau TPM. Faça o Tchau TPM. Depois você querendo ter um olhar individualizado sobre o teu desequilíbrio ginecológico, aí sim a gente pode fazer um tratamento para isso, focado, olhando de forma individual para as tuas questões. Mas primeiro, faça Tchau TPM. Eu já construí ele pensando nisso, porque ele tá tão rico, gente. Ele tá tão rico que eu não consigo falar sobre todas essas coisas nos atendimentos individuais. Não tem como eu falar sobre tudo isso no atendimento individual. Então, dentro do Tchau TPM, você tem a base de tratamento para tudo. Eu, inclusive, já pensei assim, vou começar, quando eu tratar as mulheres, elas precisam primeiro ter acesso a isso, para depois a gente, porque ali, gente, você já vai assim, romper muitas barreiras para construir. Porque toda questão que você tenha ginecológica, ela tem um fundo emocional. E ali a gente vai abrir e desbravar essas coisas para tu saber usar essa roca interna. Roca interna. Para você conseguir diluir e tratar ansiedade, depressão, as questões físicas, por exemplo, candidíase. Aqui tem pergunta, tenho candidíase há anos. Amada, o Tchau TPM é a sua base de tratamento. É a sua base de tratamento. Ali, inclusive, tem sobre candidíase pré-menstrual. Ali dentro tem a base de tratamento. Então, assista o Tchau TPM, você vai abrir a sua mente para um monte de coisas. Talvez isso já seja o suficiente para você. Você querendo depois, a gente pode ter um olhar individual para as suas questões. Sim, você pode, depois a gente pode fazer um atendimento individual, a gente pode fazer uma constelação individual sobre a candidíase. Inclusive, amadas, hoje é um lançamento oficial do Tchau TPM. E todas as mulheres que acessarem, que comprarem o Tchau TPM hoje, vão estar concorrendo a uma sessão de constelação individual comigo. Então você tem a oportunidade de acessar tudo isso que tá aqui, todo o Tchau TPM, que são 7 horas de conteúdo, amada, terapêutico. É um processo de terapia para te ajudar a construir essa relação corpo e alma. Corpo e alma, gente, porque nós não somos separados. Corpo para baixo e mente, pensamentos para cima. A gente às vezes tem essa ideia, né? Para cima, para baixo. Não, nós somos costurados, nós somos uma coisa só. E o Tchau TPM tem o objetivo de te mostrar isso, que nós somos uma coisa só. Então, os sintomas que aparecem no corpo, por exemplo, candidíase, tem relação, sim, com o teu estilo de vida. Pode ter relação com o teu estilo de vida, alimentação, sim. Lá dentro do Tchau TPM tem tratamento para isso. E também tem, provavelmente, relação com o teu emocional. E lá dentro tem tratamento para isso, amada. Então, lá, a gente vai costurar todas essas coisas. Corpo e alma, certo? Esse método serve para quem usa qualquer contraceptivo ou somente para quem usa o Billings? Para qualquer contraceptivo, tá? Mesmo para quem usa contraceptivo hormonal, serve para você. Lá você vai abrir a sua mente sobre o Porsche que você é e a ferramenta que você tem. E isso, amada,
vai te trazer um alívio. Porque nós, muitas vezes, construímos uma visão pejorativa sobre o feminino. A gente fala bem profundo sobre isso lá, tá? A gente constrói uma visão pejorativa sobre o feminino e isso nos afasta desse lugar. E aí, muitas vezes, a gente deixa de dirigir o Porsche, a Ferrari e viver esse processo de transmutação por causa de tudo que a gente aprendeu sobre o feminino e sobre tudo que a gente deixou de aprender sobre o feminino. Então, lá dentro, você vai começar a refletir sobre por que será que você usa contraceptivo hormonal. O que será que levou a usar contraceptivo hormonal? Você vai começar a refletir. Depois de tudo, você pode escolher. Será que eu quero continuar usando contraceptivo hormonal? Talvez sim. E tá tudo bem. E você vai seguir usando. E todo o conteúdo que tá lá vai ser muito positivo pra você. Pro seu sentido de alto valor. Alto valor como mulher, certo? Se você decidir que, eu quero parar de tomar contraceptivo, lá dentro você vai aprender, você vai acessar um protocolo de tratamento para você parar o contraceptivo hormonal sem ter os efeitos rebotes de parar o contraceptivo hormonal, certo? E também tem um dos bônus do Tchau TPM, porque tem mais 6 bônus, gente. Além do Tchau TPM, que é um conteúdo principal, tem mais 6 bônus. E um dos bônus é você aprender a fazer a contracepção natural através do método Billings. Então, se você quiser largar o contraceptivo hormonal e começar a aprender a fazer essa autopercepção, você vai aprender lá também. Então, a escolha é sua, tá? Aqui, Tchau TPM, independente da idade? Sim, amadas, independente da idade. Por quê? Nós vivemos 4 ritos de sangue, tá? A mulher vive, o primeiro rito de sangue é a menstruação. O segundo rito de sangue qual é? Geralmente o segundo é a primeira relação sexual. Às vezes essa aqui acontece aqui, gente. E aí isso gera ainda mais distúrbios, tá? Segundo, primeira relação sexual. Terceiro é o parto. E o quarto é a menopausa. São 4 ritos de sangue que as mulheres vivem. A maioria vive os 4, né? Nem todas vivem. Mas, de forma geral, a mulher vive 4 ritos de sangue. O que acontece? Quando o primeiro rito de sangue dela, que é a menarca, ela acaba vivendo de uma forma atropelada, onde ela não aprende um sentido espiritual do que ela tá vivendo, onde ela não aprende a manusear tudo isso que eu tô te falando, tudo isso que eu tô te contando, tudo isso que eu tô te apresentando. Quando ela não aprende a viver isso aqui, e ela muitas vezes aprende que é uma coisa nojenta, suja, vergonhosa, motivo pra esconder, e todas essas questões, isso aqui gera um bolo psíquico. Amontoa dentro da mulher um nó psicológico. E aí acumula um nó psicológico. E aí o que acontece? Depois ela segue para viver o resto da fase da vida dela faltando combustível psicológico. E aí isso vai influenciar depois na hora dela viver. Os outros ritos de passagem, gente, isso é bem profundo. Mas uma mulher que aprende que o seu ciclo menstrual, que a sua menstruação é uma coisa nojenta, ela vai ter mais chance de olhar para sua relação sexual como uma coisa assim, como uma arma, no sentido de conseguir o que quer, como se o poder dela fosse o sexual. Ou então ver isso aqui como um protocolo de casamento, tá? Ela tem mais chance de deixar de viver um parto, viver cesárea. Depois, quando chega aqui, gente, quando chega na menopausa e ela não viveu todo esse processo com essa percepção lúcida de tudo que é o ciclo menstrual e desse poder que existe dentro da mulher, que ela vai acessar à medida disso, aqui vai faltar combustível para a vida dela, tá? E aí podem começar a acumular sintomas físicos, agravar um sentimento de vazio, de solidão, de falta de sentido. Então, várias coisas. Por quê, gente? Porque quando a mulher vai vivendo mensalmente por 20, 30, 40 anos esse processo de transmutação dessa roca interna, ela vai adquirir uma consciência de vida que quando ela chegar nesse estágio da vida da menopausa, ela vai ser uma outra mulher. Ela seria uma outra mulher, tá? Então, quando a mulher chega aqui, ela precisa voltar pra cá e ela precisa
voltar desde onde a coisa começou a se perder, entende? Aonde que começou o nó? A gente precisa voltar desde onde começou o nó. E esse aqui, se isso aqui foi um nó, a gente precisa voltar. E geralmente na vida de praticamente todas as mulheres aqui começou um nó. Então o Tchau TPM é para todas as mulheres. Para que ela possa começar a voltar aqui e revisitar essas coisas. Viver, tá? Independente, especialmente se ela ainda não tá na menopausa. Mas mesmo que ela já esteja na menopausa, ela vai precisar revisitar isso aqui, tá? E perceber como tudo isso aqui impactou na vida dela. E é um processo bonito, é um processo belo. Quando ela revisita isso aqui, ela vai reavendo força aonde ficou comprometido. Se ficou força psicológica comprometida nesse lugar, ou até antes, tá? Antes dos 10, 12 anos, ela vai reaver essa força psicológica para que ela possa agora viver a vida dela. Digamos que ela já tem 50 a mais, 60 a mais, ela reavê a força psicológica e vai seguir aqui. Ela vai seguir aqui. Ela não vai ter o processo do sangramento físico, mas ela ainda assim vai viver esse processo dentro dela. Vai viver. Então, sim, TPM o Tchau TPM é independente da idade, amadas. Então, ai, coisa boa, eu amo falar sobre isso. E eu fico feliz, eu espero que isso esteja tocando a vida de vocês, porque tudo que tem aqui é pra abrir a consciência, abrir a mentalidade, construir uma nova vida, uma nova realidade dentro da sua vida. Então, sim, dentro do Tchau TPM, você vai aprender a tratar cólica, enxaqueca, candidíase pré-menstrual, inchaço. Você vai aprender a manejar isso com plantas, com ervas, com sementes e também a descobrir a raiz emocional dessas coisas. Você vai, entender o seu corpo, você vai parar de brigar com o seu corpo, você vai encontrar uma forma de construir um relacionamento ainda mais sadio com o seu parceiro, dentro do seu casamento, e tu já vai sentir diferença, assim, já no teu próximo ciclo menstrual. Consegue falar um pouquinho sobre o que vamos ter no Tchau TPM? É isso, amada, eu tô te trazendo, a gente vai falar, tem base de psicanálise, a gente vai desconstruir coisas que você foi aprendendo sobre o que é o ser mulher, pra abrir a sua mentalidade. Tem conto, tem visualização ativa, tem prática física de mobilidade pélvica, tem um módulo casamento blindado, onde você vai aprender mais sobre como fluir na sua comunicação. Primeiro você identifica o que tá acontecendo dentro de você. Eu vou te levar a te ajudar a identificar o que tá acontecendo dentro de você. Você identificando o que tá acontecendo dentro de você, eu vou te mostrar como você comunica isso, como você coloca isso na prática, tá? E o valor, gente, tá irrisório perto de tudo que tá ali. São 10 ou 12 vezes de R$10 ou R$97 à vista, gente. É muito barato. E o risco é zero, porque você tem 7 dias pra entrar dentro do Tchau TPM e ver se é pra você. Mas eu vou te... E se não for pra você pede devolução do seu dinheiro, tá? Diretamente com a Hotmart. Eu não fico sabendo de nada, mas assim, amada, eu duvido que você vai acessar todo esse conteúdo e você vai querer deixar de ter isso. O acesso são 2 anos, porque você vai acessar uma vez e certamente você vai acessar de novo, tá? Porque aquele lugar vai te levar para algo mais profundo e depois de um tempo você vai lá e revisita aquele conteúdo e ele vai acessar de novo. Ali no link da bio, você entra na página e você pode ler ali o que mais tem lá dentro. Se você tiver dúvidas, você me chama. Acessando hoje, você recebe o Tchau TPM, recebe os outros 6 bônus que tem junto do Tchau TPM, e um deles é sobre a contracepção natural, aprender a fazer contracepção natural, e você ainda concorre a uma sessão de constelação familiar individual. Ah, para! Tá de brincadeira, né, gente? Tá de brincadeira, tá demais esse conteúdo de verdade, tá? De verdade. Com certeza, amada, eu vou te dizer, esse é o valor de lançamento, tá? Esse é o valor de lançamento, então aproveite enquanto ainda tá esse tempo, porque assim, eu tenho depoimentos. Esse produto, ele já existia de antes. Esse produto eu lancei a primeira vez lá em 2023, e lá em 2023 ele já gerou muito resultado em mulheres que tinham pensamento suicida, choravam demais, muitas dores dentro da TPM.
dentro desse período pré-menstrual, ajudou a tratar, tratou, tá? Mulheres que tinham cólica, sangramento de escape, sangramento excessivo, tratou, tá? Então eu tenho vários relatos ali dentro da página do Tchau TPM, você pode acessar ali. E agora eu ampliei esse conteúdo, eu atualizei, eu regravei, tá tudo novo. Tem mais ferramentas novas, então aquilo que já era bom, querida, ficou ainda melhor, pode ter certeza. O primeiro passo para você viver cura de feminino, integração da sua potência como mulher, tá dentro do Tchau TPM. E isso vai influenciar as pessoas à tua volta, os teus filhos, o teu relacionamento, os colegas de trabalho, tudo. Você vai ser uma inspiradora para todo o teu reino. Certo, minha querida? Queridas, foi um prazer ter estado com vocês. Se alguém tiver dúvida, me chame ali, mas ó, aproveita que hoje você ainda pode ganhar uma sessão de constelação familiar. Um beijo, amadas, e até mais. Amor? Que bom! Que bom! Fico bem feliz. Tá maravilhoso mesmo, tá? De verdade. Tá maravilhoso, de verdade. Tudo que eu queria ter descoberto lá, tudo, amadas, o que toda mulher merece saber sobre o seu corpo feminino, sobre o seu ciclo, sobre a sua potência feminina, tá ali no Tchau TPM. Deus te abençoe, minha querida, e vamos nos construir na mulher que Deus nos chamou para ser. Eu oro a Deus, papai, em nome de Jesus, para que cada mulher que tá aqui assistindo essa live, as mulheres que vão assistir depois, as mulheres que forem acessar o Tchau TPM, que isso seja um instrumento, Senhor, de transmutação na vida dela, de todo o conteúdo emocional, para que ela venha a se transformar e ser forjada na mulher que o Senhor nos chamou para ser, revestidas da identidade espiritual que o Senhor nos chamou para ter e manifestar nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Até mais, queridas.